mais um Elas em Movimento, é o nosso podcast e hoje a gente tem uma história linda, com alguns elementos de superação, mas assim, inspiração. É mais uma mulher forte que tem uma energia grande, vibrante, não é isso, Suzy? Exatamente, Débora. Mais uma edição aqui para a gente falar sobre mulheres que fazem acontecer, pessoas que fazem acontecer na realidade. Hoje a gente tem o prazer de trazer Thalita Mello, ela que é empreendedora, né? A gente pode dizer assim, a Thalita empreendeu no ramo da beleza, mas Thalita empreendeu no ramo da vida, né? Ela que conseguiu de fazer sobrancelha, do ofício de pegar uma pinça e fazer sobrancelha, construir uma magia em torno disso tudo. E essa história que a gente vai conhecer hoje, mais uma história, como Débora bem falou, que inclui superação, que inclui incentivo, que inclui dedicação e principalmente muita fé, viu? Thalita, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Elas em Movimento. Nossa, eu fiquei arrepiada com essa apresentação. Muito obrigada, né? Primeiro, é uma honra estar aqui conversando com vocês duas, mulheres que eu admiro também muito. E vamos lá, estou às ordens. Vamos conversar. Exatamente. Thalita, a gente olha para você, você veio, eu quero que você conte isso, mas você veio de uma cidade interior junto com seus pais que são cabeleireiros, né? Que são do ramo da beleza. E que você não foi como eles, mas estava ali ladinho, como eles assim, você não foi cortar o cabelo, você não foi arrumar, mas você encontrou lá dentro já uma oportunidade. Conta pra gente como é que começou essa história sua, ainda lá em Currais. É de Caicó, E Caicó, olha, tá né? vendo? Do Seridó pro Seridó, Norte. né? Caicó, né? E Seridó inteiro, né? Um berço, né? De artistas da beleza. E eu vim, né? De Caicó. Mas a gente veio, no caso, meus pais faliram, né? Eles são cabeleireiros, eu tenho 38 anos de idade, e meus pais são cabeleireiros há 36 anos. E aí eles tinham salão lá, empreendiam lá. Chegaram a falir em Caicó. E a gente veio para Natal com a sensação de recomeçar, né? Com o intuito de recomeçar. E a família toda veio, eu também vim para fazer o segundo grau, né? E é muito comum, eu não sei se hoje ainda é comum essa prática, né? No interior, a gente sempre cursa até o ensino fundamental e segundo grau vem fazer em Natal, porque tem melhores condições de estudo, de ensino. E quando a gente chegou em Natal, a gente se viu como um batalhão para recomeçar, para reconstruir a vida. E eu entrei, né, também estudava, mas entrei ajudando no salão. Então, toda hora que eu não estava na escola, ou fim de semana, eu estava no salão com minha mãe até 10 horas da noite, num sábado, por exemplo. E assim começou a minha jornada. Mas por eu ver que tinha sido tão sofrido, tão difícil para os meus pais, né, porque meu pai também é cabeleireiro, eu não queria isso para a minha vida. Então, eu via a pior parte do empreender na beleza. E eu não queria isso para mim. Até que, né, eu digo a história que eu sempre conto, né, que minha mãe me inscreveu num curso de micropigmentação e eu não sabia o que era, eu não sabia do que se tratava. E quando eu soube que ela tinha me inscrito nesse curso, eu disse, eu não vou fazer essas sobrancelhas horrorosas nas pessoas, porque eu não acho bonito, como é que eu vou fazer alguma coisa que eu acho feio? Né? Então, para mim não fazia sentido, mas minha mãe é uma mulher muito forte, né? E com o jeito dela, ela disse, agora já tá pago, já fiz a inscrição, você vai ter que ir, você deu um jeito de gostar e de me pagar esse dinheiro de volta. Então, assim, foi bem democrático. Não foi nada de escolha. Né? E como eu digo, quem me vê hoje imagina, né? Nossa, ela vive um sonho, mas isso não começou como um sonho. Né? Eu sempre dizia, eu vou ter que arranjar alguma forma de sair dessa situação, né? De sair da área da beleza. O que eu sonhava era seguir carreira acadêmica, né? Eu queria entrar na universidade, eu queria fazer uma especialização, queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, queria ser professora da universidade. Mas você chegou a entrar na faculdade, você fez que curso? Cheguei. Eu comecei já trabalhando, né, com micropigmentação no salão. E quando eu terminei o segundo grau, eu prestei 3 vestibulares até passar na federal. Não tinha a mínima condições de fazer uma faculdade particular. E cursei educação física, nessa época, pura e exclusivamente por ser um curso da área de saúde. Eu fazia muita questão que fosse da área de saúde, mas era a única opção noturno, porque eu já trabalhava manhã e tarde. Então, eu coloquei educação física, nunca fui atleta, nunca gostei de esporte com bola. Eu virei, inclusive, meio que uma piada no curso, porque tudo que era bola eu me atrapalhava inteira. Mas eu digo que a educação física foi um curso para a minha vida. Porque com 16 anos também eu descobri que tinha lúpus, né, uma doença autoimune. E através da atividade física, da alimentação,
eu consegui fazer com que minha doença entrasse em remissão. Eu digo que hoje a atividade física faz parte da minha vida, por conta da universidade, mas não só por isso, né? Eu consegui fazer com que a doença silenciasse, mas hoje, por exemplo, toda a minha clínica tem ergonomia, por conta dos conhecimentos que eu adquiri no curso. Eu consegui fazer toda a ergonomia de equipamento, então eu tenho 20 anos de trabalho e nunca tive uma lesão, nunca senti uma dor na coluna, não tenho tendinite, e os meus profissionais também não. Thalita, mas como é que você pega assim uma obrigação? Você foi imposta na micropigmentação e você tinha todo um sonho, você tem que adormecer um sonho e ir para um lugar que não era o que você queria. O que foi? Quando conheceu, apaixonou? Eu digo que, assim, meu sonho era ser médica, né? Eu queria ser médica, mas como eu estudei escola pública, né? E, tipo, eu sabia que eu não tinha condições de passar na Universidade Federal. Não existia, na época não existia curso de particular aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu disse, ok, eu me contento com enfermagem. Então, meu sonho era ser enfermeira, depois que eu digo que médica era impossível de alcançar. E quando eu cheguei no curso de micropigmentação, o primeiro dia era teoria e teoria em biossegurança. Então, quando eu vi toda aquela prática, né, de lavagem das mãos, de paramentação, eu disse, nossa, eu acho que é isso, né? Então, eu já fiquei toda empolgada. E eu lembro que na época só existia telefone fixo, né? Do curso eu disse, pai, eu quero ligar para minha mãe, porque eu tinha 18 anos de idade, então meu pai foi comigo para São Paulo. Na hora do almoço, meu pai ia lá na escola, me levava para almoçar, me deixava lá de volta, eu terminava o curso, meu pai ia lá, me pegava, voltava de metrô. Então, assim, foi uma jornada difícil, mas que no primeiro dia, quando ele foi almoçar, eu disse, pai, vamos ligar para amanhã, porque amanhã eu já amei. Não foi aqui. Pois é, quando ela trouxe essa informação, eu disse, olha só, né? De Investimento. investimento, Não, visão, né? Porque, assim, ela foi exatamente. super visionária, né? Ela identificou que era um mercado que iria ser consumido e, assim, colocou você bem distante. Na verdade, na época, só existia 1 ou 2 profissionais que faziam micropigmentação aqui em Natal e não existia curso, né? O único curso do Brasil estava em São Paulo. E aí, minha mãe tinha visto no stand, num congresso de salão de beleza de cabeleireiros de estética, um stand de micropigmentação. E no salão, como eu ficava ajudando, então, o que é que eu ajudava no salão? Eu lavava cabelo, de vez em quando eu fazia depilação, eu ia para a recepção, ia atender telefone e fazia sobrancelhas, porque minha mãe odiava fazer sobrancelhas. E nessa época não existia a profissão de designer de sobrancelhas. Você ia no cabeleireiro, Era cortar o depilação. cabelo, ou ir no depilador e dizia, aproveita e tira aqui minha sobrancelha, né? Então, era qualquer pessoa que fazia sobrancelha. E nessa época, minha mãe dizia assim, não, pra sobrancelha, pode ir pra Thalita, que eu não quero saber, que eu não gosto, ela não enxergava bem de perto. E aí, eu acabava fazendo sempre sobrancelhas. E eu sempre tive muitas sobrancelhas, né? Eu aprendi com 12 anos de idade a fazer as minhas próprias sobrancelhas. Porque tinha muita, e minha mãe não tinha um pingo de paciência, né? Ela não gostava de fazer. Ela dizia, você vai ter que aprender a fazer isso. Pega uma pinça, pega e ensinou a primeira vez. Depois que eu estraguei muito, que aprendi a fazer a minha. Então, a Que bom que partir estragou daí, a sua, né? estraguei a minha. E as pessoas começaram a perguntar, nossa, como você tem uma sobrancelha linda? Quem faz? Eu dizia, sou eu. Ah, então faz aqui a minha. Né? Então, por muito tempo, minhas sobrancelhas, né? Até hoje, foi meu cartão de visitas. Né, as pessoas confiavam fazer as sobrancelhas, né, o design comigo, porque viam nas minhas sobrancelhas uma sobrancelha harmônica e bonita. E aí, hoje, eu digo que eu vivi uma história de superação também com minhas sobrancelhas. E nessa época, minha mãe me matriculou no curso em São Paulo, então pagou passagem de avião, né? Fui eu e meu pai, pagou todo o curso e a gente se hospedou lá na casa de uma ex-professora minha, que era professora particular, então, para não ter mais custo de hospedagem, eu fiquei hospedada nessa casa dessa minha professora, que até hoje faz parte da minha vida. Era professora de ensino Infantil. remoto na escola, como digo, em casa. Reforço. Ah, olha. Professora de reforço. E aí, essa professora até hoje faz parte da minha vida. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu vou lá visitá-la e ela morre de orgulho. Acho que realmente foi uma ousadia muito grande da minha mãe. E tinha muita chance de dar errado, sabe? Mas completando a sua pergunta, Suzy, tipo, eu me apaixonei quando eu vi biossegurança no curso. E na época, os cursos de micropigmentação, eu fiquei 15 dias em São Paulo, em imersão. Então, eu fiz um curso iniciante de 1 semana,
Depois eu entrei no curso, eu gostei tanto de, pai, eu quero fazer o avançado, porque já tinha, assim, o curso básico era só sobrancelhas, aí tinha o avançado, que era olho e boca, e tinha o nível 2, que era paramédica. Eu disse, pai, eu quero já fazer tudo, porque na minha cabeça eu nunca mais ia voltar naquele lugar. Né? Então, eu diria, eu quero aproveitar e fazer tudo, e aí você consegue. Aí meu pai tinha maior dificuldade, até hoje tem muita dificuldade de dizer não. Ele, minha filha, a gente dá um jeito, você quer mesmo? E era mais fácil, até na época de trocar passagem. Então, eu acabei ficando 15 dias em São Paulo, fazendo todos os cursos nessa escola, fiz até o último, e já voltei. Quando eu voltei, minha mãe olhou para mim e disse assim, muito bem, agora vamos trabalhar para pagar a dívida que você fez. Uma coisa que Assertiva. e assim, indo lá no túnel do tempo, né? Você foi, houve você volta, tinha 2 profissionais aqui que já faziam isso, e eles já tinham uma história, e você chega aqui para o salão de sua mãe, e sua mãe já coloca essa pressão de você tem que trazer o retorno do investimento. E como foi essa tua chegada aqui, Thalita? Você tomar conta de um espaço e criar digamos que um novo olhar sobre a sobrancelha. Como é que funcionou? Você veio novinha e já ter profissionais experientes atuando na área. Como foi essa quebra digamos, de paradigma e criar aí uma nova marca, uma mulher, um novo profissional protagonizando essa história? Na verdade, Débora, eu digo assim, que minha inocência me cegou, sabe? E que foi muito benéfico para mim. Porque depois de ficar 15 dias em imersão numa escola em São Paulo, eu cheguei me achando a melhor do estado. Sabe, assim, Você achando que ia se tornar. eu cheguei dizendo, nossa, agora eu sei de tudo. E aí, em contrapartida, minha mãe sempre se comunicando com meu pai, vendo que eu estava fazendo mais curso, essa menina tem que chegar com a agenda lotada. Eu digo que minha mãe sempre foi influenciadora, né? E hoje ela é na internet e tudo. Mas na época, ela convencia qualquer mulher que sentava na cadeira dela a fazer qualquer coisa. Então, eu já cheguei com clientes agendadas. Porque minha mãe dizia, minha filha está em São Paulo fazendo um treinamento de micropigmentação. E quando ela chegar, você vai ser a primeira a fazer. Promovia bem. E assim, as clientes foram agendando. E desde então, eu tive a agenda lotada. Desde então, eu trabalhei sem parar. Mas uma das coisas que minha mãe me ajudou muito nessa entrada no mercado é porque, como ela era muito bem relacionada com outros cabeleireiros, ela entrava em contato com, sei lá, um salão em Candelária. Não quer não que Thalita vá aí um dia na semana Nossa, atender seus clientes. Então, chegou A estratégia um foi período fantástica, né? Exato. que bem nesse início eu atendi em 6 salões dentro de Natal. Atendi em Ponta Negra, atendi em Candelária. Então, assim, sempre que surgia algum cliente que chegava no salão, eu queria fazer micropigmentação, né? E dizia, tem uma profissional que pode vir aqui e, de repente, se eu tivesse livre, ligava, eu já ia. Então, dessa forma, tipo, além de pagar meu curso, eu comprei meu próprio carro, né? E aí, nesse período, eu disse, não, eu tô fazendo isso, né? Micropigmentação, mas o meu sonho é entrar na universidade. E em andamento com todo o trabalho, né? A partir do momento que eu fui crescendo profissionalmente, eu também comecei a dizer, não, mas eu ainda vou realizar meu sonho de me formar e de ser professora da universidade. Esse sonho até então não tinha morrido. Uhum. Até que eu entrei na universidade e realmente me encantei com o universo acadêmico. E eu digo que até mais ou menos 3/4 da universidade, eu estava firme no propósito de vou seguir carreira acadêmica, vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, e vou ser professor da universidade, vou fazer concurso. Quando chegou no TCC, que eu fui orientada, né, por um professor doutor, eu tive a curiosidade, e ele da área da educação física também, eu tive a curiosidade de perguntar quanto ele ganhava como professor efetivo da universidade. E quando ele falou, nessa época eu já ganhava mais do que ele, fazendo sobrancelhas. E aí, naquele momento, eu digo que, nossa, não vale a pena esse outro sonho, porque se eu já ganhava mais do que ele, qual era o sentido de eu percorrer uma jornada tão grande para não valer a pena financeiramente,
né? Porque a gente sabe o quanto a carreira acadêmica é difícil. E isso você tem o quê? 22 anos? Por aí, em torno de 22, 23 anos. E eu, naquele período, assim, eu me desanimei e disse, não, agora eu vou investir na micropigmentação. E eu passei realmente, a partir daquele momento, a investir no meu trabalho. Porque até então eu via a micropigmentação como um trabalho temporário, enquanto eu não tivesse meu trabalho efetivo, sabe? Então, a partir deste momento, eu comecei a buscar cursos de mais aperfeiçoamento, eu comecei a ver de que forma eu poderia melhorar profissionalmente, de que forma eu poderia melhorar a sala, o ambiente em que eu trabalhava. Então, eu comecei a querer investir profissionalmente para realmente crescer na minha profissão de micropigmentadora. Falando em crescer, né? Melhorar o ambiente, você investir em curso, isso ia gerando também valor ao teu serviço. Você chegou a ter um valor do seu serviço superior aos seus concorrentes ou você estava dentro do ticket médio da concorrência ou você entregava mais? Como é que você fez esse seu branding? Meio sem planejamento, né? Mas eu digo que os precursores na nossa área, eles ditam quem vai chegar depois, de que forma essas pessoas vão chegar depois. E na época que eu comecei a trabalhar, quem era muito forte aqui em Natal era Simval, né? Simval, e foi minha maior inspiração para eu começar a trabalhar. Foi inclusive ele que indicou para minha mãe o curso, que era para eu fazer em São Paulo, que foi o mesmo que ele tinha feito. Então ele deu muito apoio. Para mim, minha mãe e ele são amigos de adolescência. Então, ele deu muito apoio para todo esse começo. E nessa época, Simval já cobrava um preço muito alto para a micropigmentação. E minha base era ele. Eu sabia que eu não podia, minha referência era ele. Eu sabia que eu não podia cobrar igual a ele. Que eu dizia, nossa, ele é top, o melhor, ele é incrível, então eu não posso cobrar igual a ele, vou cobrar um pouquinho menos. E eu acredito que essa estratégia, né, que nem foi, né, planejada, nem foi pensada, era só porque eu via como um profissional de muita admiração para mim. Foi uma boa estratégia porque muita gente olhava assim, Val, como um profissional que não podia pagar financeiramente, tipo, a Thalita fez na mesma escola que ele e cobra mais barato. E eu acabei ganhando muito cliente por causa disso. Mas depois desse período, eu passei a sempre cobrar um valor mais alto, mas entregar muita experiência no meu atendimento. Então, eu acredito que hoje, né, e já tive muitas experiências até de cobrar quase 10 vezes o valor que eu cobro aqui em Natal, saindo para fora de Natal, né? Saindo de Natal para atender clientes, por exemplo, exclusivamente em São Paulo, exclusivamente em Fortaleza, né? E assim, isso me possibilita ganhos muito maiores. Thalita, era uma coisa que acontecia, Débora, com Thalita, e eu queria que você falasse disso, era quando as pessoas chegavam pelo nome Thalita Mello, porque isso aí ela está contando o início, mas ela foi ganhando corpo, alguns foram diminuindo e ela foi crescendo. E quando as pessoas chegavam para Thalita, a minha experiência com ela, 2008, 2009, eu achava que Thalita ia ser uma senhora, né? Uma mulher, e você passava a andar de cara com a menina. Isso lhe atrapalhava em algum momento? Total. Isso, imagina, eu comecei com 18 anos de idade. Então, uma pessoa que tinha feito a sobrancelha, indicou uma amiga, e de repente chega com a menina de 18 anos, né? Tipo assim, a primeira coisa que elas olhavam pra mim e diziam assim, você sabe fazer isso mesmo? Né? Então, eu comecei a me vestir com muita calça social, camisa social, pra transparecer que eu era mais velha. E eu passei um tempo só me vestindo de preto. Só vestindo preto. Até que eu encontrei consultoria de imagem e entendi que eu não precisava usar preto toda hora. Mas foi mais um movimento para transmitir, né, mais seriedade para que as pessoas me trouxessem, vissem em mim uma credibilidade profissional. Eu vejo, assim, que você é uma pessoa super inovadora, né? Você sempre sai capturando o que o mercado, a referência, e você reúne muitos elementos para o seu negócio, né? Mas, assim, dentro do teu segmento, existe uma referência? Existe alguém que você, quando chegou no mercado, você sinalizou aí Simval, Sim. né? Nacionalmente, hoje, existe alguma referência? Hoje eu digo que eu uso muito da minha criatividade e não só do meu nicho, né? Que eu digo que quando a gente olha para outros profissionais, a gente tende a limitar muito o alcance até da criatividade, né? O quanto eu posso ser criativa de realmente
criar uma metodologia, um procedimento exclusivo. Né? Eu evito muito olhar Instagram de outros profissionais, o que outros profissionais estão fazendo, exatamente para não me influenciar com isso. Mas eu olho diversos outros segmentos, né? Segmento da arquitetura, segmento principalmente do marketing, publicidade, de todas as áreas que conseguem entregar experiência, né? Cafeterias, espaços instagramáveis. Então eu busco todas essas referências hoje para criar a minha referência. Mas eu tenho, sim, hoje, tanto no Brasil quanto fora, profissionais que eu admiro muito e que eu me inspiro em relação à técnica, em relação a posicionamento, né, profissional. Uma das primeiras, né, que hoje é uma grande referência para mim, é a Natalia Beauty, né, que hoje é uma referência mundial na micropigmentação, principalmente por conta da inovação que ela trouxe para o mercado. Mas fora do país, tem uma Melinda Gaspar, que é uma russa, que ela trabalha muito com uma parte de micropigmentação para cicatrizes e cobertura de vitiligo. É um trabalho muito inovador e é um trabalho incrível. Eu cheguei a fazer um curso com ela em Miami e foi um divisor de águas na minha carreira, né? Hoje eu ofereço essa técnica para camuflagem de cicatrizes e vitiligo, graças a esse treinamento que eu fiz lá com ela. Você falou em Miami, você teve uma trajetória nos Estados Unidos, né? Você abriu uma filial lá, você esteve lá. Conta pra gente um pouquinho de como foi. Eu digo que foi outra coisa, assim, que foi bem sem planejamento, bem sem pensar, né? Eu digo, minha história com os Estados Unidos começou na minha primeira viagem de férias, né? Eu trabalhei por 13 anos ininterruptos, né? Dentro desse período teve um curso superior de 4 anos e meio, e eu trabalhei por 13 anos sem parar, sem tirar férias, sei lá, de 15 dias corridos. E tudo começou com um convite de amigos, né, de outros casais amigos, para a gente fazer uma viagem para o exterior. E a gente escolheu Miami, então fomos tirar o visto, né, de turismo. E a gente fez toda a programação de passeio, de o que a gente podia ver, de city tour, tudo mais. Até que, uns 3 meses antes, eu atendi uma cliente minha, que é daqui de Natal e que na época morava em Miami. Eu acredito que hoje ela ainda mora em Miami, Andrea Flor. E ela chegou para o atendimento, eu disse, André, você precisa fazer a programação, me ajudar com o que eu posso fazer em Miami, porque eu tenho viagem marcada. E nesse momento a gente ficou conversando, né, ela me dando dicas do que fazer em Miami. E ela foi embora para Miami com a sobrancelha feita, sobrancelha e boca. Sobrancelha, olho e boca, fez tudo. E assim que ela chegou em Miami, no dia seguinte ela foi num salão brasileiro para fazer uma escova, que era o salão que normalmente ela frequentava. E ela disse que quando chegou, todo mundo ficou, nossa, que sobrancelha incrível, nossa, como você tá mais bonita. E ela disse, foi em Natal, é claro, né, que eu tenho que ir no Brasil para fazer isso, né? Isso é uma prática ainda muito comum hoje em dia. Pessoas que moram fora vêm pro Brasil para fazer procedimentos estéticos. E eu lembro que eu recebi um WhatsApp mensagem, nem lembro se tinha WhatsApp ainda. Uma mensagem de André dizendo assim, amiga, nessa sua viagem que você vem passear, você reservaria pelo menos uns 2 dias para atender aqui, porque já tem gente aqui no salão que eu atendo querendo fazer micropigmentação. Eu disse, olha, eu ia fazer uma viagem de 15 dias, né? O que seria 2 dias? 2 dias trabalhando para quem trabalha Né? Eu disse, amiga, eu iria adorar. E assim eu comecei a falar com o dono do salão. E eu já dizia, nossa, vai ser incrível, né? Eu trabalhar nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu não foi muito bem o que eu esperava, né? Eu vinha combinando com ele, fiz um monte de divulgação. E a gente vinha se falando sempre. E quando eu cheguei lá, estava toda a programação e eu fui atender no momento em que o meu grupo foi fazer um cruzeiro nas Bahamas. Então eu digo, pronto, o cruzeiro eu não vou, porque eu vou trabalhar, então eu fico em Miami, né, trabalhando e vou ficar fazendo um city tour sozinha com o Vinícius, né, que eu estava com meu marido. E aí quando eu cheguei nesse salão na data marcada, eu cheguei na recepção e disse assim, oi, tudo bom? Eu sou Thalita Mello, um salão brasileiro, todos falavam português. E eu não falava nada de inglês, absolutamente nada. Eu disse, eu sou Thalita Mello, a micropigmentadora que veio a trabalhar aqui hoje. Aí tinha 2 pessoas na recepção. Ela disse, oi, tudo bom? Aí olhou pro outro e disse assim, você tá sabendo de alguma coisa? Que vem alguma profissional pra cá fazer micropigmentação? Aí ele disse, não tô sabendo não. Aí eu já fiquei assim, em pânico. Porque o que o dono do salão dizia assim, ó, já tá lotada, já tem tantas clientes para o primeiro dia, tantas clientes para o segundo dia, e vamos cobrar tanto, e você vai deixar a comissão de tanto, e eu fiquei ali paralisada e pensando, tá, o que é que eu vou fazer agora? Eu disse, pronto, eu vou aguardar aqui
E enquanto isso, vocês tentam falar com ele e eu tento falar com ele também. Então, eu sentei na espera do salão e fiquei mandando mensagem pra ele. Ele simplesmente não respondia. Ele não estava no salão nesse dia. E meu marido do lado dizendo assim, vamos embora, a gente vai fazer o quê aqui? Você tá vendo que ele lhe deu um bolo, né? Ele não divulgou nada, nem falou nada sobre você. E você não tem cliente hoje pra atender. E eu disse, peraí, calma, que eu vou pensar em algo pra fazer. Eu vou esperar ele responder. E eles tentando falar também, acredito, né? Tentando falar com ele, eu tentando falar, e nada. Até que, uns 20 minutos depois, a manicure do salão... Era um salão com uns 20 profissionais atendendo. Uma manicure chegou pra mim e disse assim, falando inglês, tá aguardando alguma coisa? Aí eu disse, você é brasileira? Porque eu não entendi absolutamente nada do que ela tinha falado naquele momento. Ela disse, sou. Eu disse, eu também sou, que bom. Porque eu não sei falar nada em inglês, não entendi nada do que você falou. Mas eu queria saber se você já ouviu falar em micropigmentação. Aí ela disse, eu acho lindo, mas aqui não tem ninguém que faça direito. Eu disse, então, tá aqui meu trabalho. Nessa época eu já movimentava bem o Instagram, né? Eu comecei a movimentar o Instagram desde 2012, esse ano era 2015. Que ano era? E aí eu já tinha muitas fotos de trabalho no Instagram. Eu disse, olha aqui o que eu faço. E aí comecei a mostrar pra ela. Ela disse, nossa, é você mesma quem faz isso? Eu disse, sou eu. E eu posso fazer em você, se você quiser. Aí ela olhou assim e disse assim, mas... quem me garante que vai ficar bom? Porque, eu nunca ouvi falar em você. Eu disse, se você me permitir, eu gostaria de desenhar a sua sobrancelha. E do jeito que ficar o desenho, é como vai ficar o resultado final. Aí ela pediu pra ver a agenda, viu que tava vazia. Aí disse assim, vamos ali pra salinha que você desenha e se der certo, você já faz. Mas vai custar quanto? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte. Se você arranjar pelo menos uma cliente pra mim, hoje ou amanhã, que eu tô disponível aqui no salão. Peguei um hotel aqui pertinho, só por conta dos atendimentos de hoje. Eu não lhe cobro absolutamente nada. Mas aí você vai cobrar da cliente $600 na micropigmentação. Eu disse, fechado. Bora. E aí eu fui pra sala. E aí na sala, quando eu desenhei, que essa mulher pegou o espelho e viu o desenho, né, a simulação, ela já deu um grito. Aí já chamou um monte de mulher que estava dentro do salão, funcionárias também. Dizia, venha ver o que é que essa menina faz com lápis. Imagina o que ela faz com uma lâmina fina. Só. Né? Então, aí já começou. Eu sou a próxima. Eu sou a próxima aí. E eu imaginando, meu Deus, e se isso não der certo, né? Eu vou fazer um monte de sobrancelha de graça e depois, né? Como é que vai ser? E eu saí nesse dia de dentro desse salão, era quase 10 horas da noite, fazendo sobrancelhas de todas as funcionárias de graça. E, na verdade, eu não tinha ideia do que ia acontecer eu fazendo isso. E voltei pro hotel, assim, feliz, porque eu amo fazer o que eu faço, né? Sempre gostei de ver transformação. Não, e nesse dia, meu marido tava de assistente, né? Assistente e assim, você vai fazer mais outra, cada um aqui vai fazer mais outra, de graça também. Você tem noção do quanto vai custar esse dia pra gente? Que a gente vinha para ganhar dinheiro, né, para trabalhar, e você vai gastar. E eu dizia, tá tudo certo, tá tudo sob controle, alguma coisa vai dar disso aqui. E o que aconteceu? No dia seguinte, porque a gente foi pro hotel à noite, e aí à noite eu disse, vamos fazer o quê amanhã, né? Porque eu não vou mais pro salão. Aí ele, vamos comprar um City Tour em Miami? Aí a gente entrou no site, comprou um City Tour no ônibus. E aí no dia seguinte, quando a gente tava chegando no ônibus, meu telefone tocou. Era a manicure do salão, dizendo assim, Thalita, você tá aqui perto? Eu disse, tô do lado. O ônibus era quase na frente do hotel. Ela disse, porque tem uma cliente aqui que tá vendo a sobrancelha de todo mundo, imagine, todas as mulheres do salão estavam com sobrancelhas feitas. Então, assim, não tinha como não ver. E assim que faz, fica mais escura, né? Ela disse, porque tem uma cliente aqui enlouquecida, quer fazer agora e já concordou com o preço. Aí eu olhei pro meu marido e disse, vamos voltar pro salão? Eu disse, e se eu vou perder? Eu disse, $600. Ele, não, então vamos. Então vamos, que pelo menos tira o investimento do dia anterior, né? E eu voltei pro hotel, peguei minha mala e cheguei lá no salão, fiz a primeira cliente. E nesse segundo dia, eu fiquei até 10 horas da noite atendendo só cliente. Porque quando chegavam outras clientes, viam também a imagem, né? Todo mundo de sobrancelha pronta. E quem foi que fez? E que sobrancelha linda. E foi um dos dias que eu mais faturei na minha vida. E essa sua temporada lá em Miami, foi um tempo... Foi quanto tempo que você passou
tendo essa experiência, ganhando grana e assim, por que voltar? Por que não continuar? O que foi que aconteceu? Eu digo que esse primeiro momento foi foi o pé, né? Foi a porta de entrada. Depois desse momento, como eu postei muito desde o dia anterior, que estava atendendo em Miami, mesmo as que eu não estava ganhando nada, né? Mesmo as funcionárias do salão. Gera E no dia conteúdo. seguinte, né, de novo. Então, aconteceu um movimento aqui, né? Principalmente de pessoas que me conheciam. Na época tinha Snapchat e uma cliente minha acompanhava Bela Falcone e viu Bela Falcone falando no Snapchat que queria uma indicação de alguém que fizesse sobrancelha na Flórida. E essa minha cliente disse, a melhor do Brasil tá em Miami, você podia aproveitar e fazer com ela. E aí, nesse roteiro que a gente tinha feito de passeio, né, a gente ia sair, eles iam voltar das Bahamas e a gente ia para Orlando para ir para os parques. A gente ia sair de Miami e ia para Orlando. E aí, quando ela veio falar comigo, né, Bela Falcone entrou em contato e disse assim, eu queria saber onde é que você atende. Eu disse, então, eu moro no Brasil, mas estou atendendo aqui. Mas ela chegou lá, falando comigo no Instagram, e eu disse, não, eu tô indo pra Orlando amanhã. Ela disse, ótimo, porque eu moro em Orlando. Você pode vir na minha casa, né? E eu cheguei em Orlando, desembarquei no aeroporto e fui direto pra casa de Bela Falcone fazer a sobrancelha dela lá. E quando ela postou, eu não consegui parar de trabalhar em Orlando. Eu acredito. E aí, no final, a viagem de 15 dias de passeio, eu tive 5 dias de passeio e 10 dias de trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Thalita. E eu digo que essa foi a porta de entrada. Esses clientes que eu fiz, eles me trouxeram mais clientes. Então, a partir dessa viagem, 2 meses depois, eu estava de novo nos Estados Unidos com a agenda lotada, no mesmo salão. O dono depois apareceu. Eu não consigo. O que foi que aconteceu com ele? Ele apareceu dizendo, nossa, menina, você é um furacão, né? E você é um... Tipo, então, as pessoas ainda desmarcaram em cima da hora. Só assim, eu digo, tudo bem, não tem problema, mas, nossa, que incrível tudo que você fez, o movimento que você fez, está de parabéns, me elogiou muito. E eu fiquei nessa parceria com ele mais ou menos 1 ano. A cada 3 meses eu ia para os Estados Unidos e atendia lá, sempre com a agenda muito lotada. E eu passei, no caso, depois desse primeiro ano, uma grande concorrente dele na cidade me pegou para o salão dela, que hoje é uma grande celebridade em Miami, Daphne Evangelista. E eu trabalhei mais 2 anos com Daphne nessa mesma proposta. Mas nessa jornada de 3 anos de início de trabalho nos Estados Unidos, né, indo e voltando, eu acabei descobrindo que para ser micropigmentadora nos Estados Unidos precisava de uma licença, depois que eu já tinha começado a trabalhar. E aí eu fui atrás de uma escola, fiz esse curso para tirar uma licença específica. A escola, quando eu terminei o curso, disse assim, a gente estava precisando, inclusive, de uma professora brasileira, e eu fui contratada por essa escola. E eu comecei a ir a cada 3 meses, tanto para dar aula quanto para atender. E eu passei 3 anos quando eu tive que tomar uma decisão. Essa jornada de 3 em 3 meses, estar nos Estados Unidos e com a empresa lotada aqui, estava me deixando em exaustão. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fico de vez aqui, ou eu fico de vez lá. E depois de 3 anos eu decidi que ia morar nos Estados Unidos. E aí consegui, inclusive, aplicar para um visto, né, de trabalho, de habilidades extraordinárias, graças à micropigmentação. Então, eu tenho o visto O1B, que é um visto de trabalho muito especial, que é só de micropigmentação, né? Minha faculdade não teve nada a ver com isso. E eu fiquei morando durante 1 ano e meio. Eu era responsável lá, primeiro por um spa brasileiro, e depois a gente abriu nossa própria clínica, né, de micropigmentação, e foi muito bom, né? Eu fiquei na Flórida, depois fui para Pensacola, né? Foi tudo, eu repeti a minha jornada quando eu comecei no Brasil, né? Como não tinha tanto cliente, eu comecei a apresentar meu trabalho em vários estúdios e eu me dividia. Então, eu ficava Flórida, Pensacola, que é o estado vizinho, e Califórnia foi o último lugar que eu fiz contrato, mas acabei voltando por conta da pandemia. Sim. Assim que a pandemia começou, né, a região que eu morava na Flórida, numa região de fazenda, né, não era em Miami, não era em Orlando, era numa cidade chamada Parkland, e é uma região de fazenda. Então, muitos idosos, essa cidade, ela fechou por 6 meses. Total, assim, só funcionava hospital, supermercado, só serviços essenciais. E o spa que eu trabalhava, que era meu sponsor, né, no meu visto de trabalho, faliu. Então, o spa fechou. O spa era enorme.
um spa americano mesmo, mas faliu e eu tive que voltar. E como foi, quando você voltou, você já veio ali para Afonso Pena, para aquela estrutura? Porque assim, eu me lembro quando estavam mexendo na estrutura e você já via que era algo diferente, né? Você foi para um lugar diferente, você já sinalizou que vinha algo moderno, que vinha uma outra pegada. Foram essas vivências e assim, o que é que você já estava imaginando de futuro para posicionar essa nova Thalita no mercado natalense? Um destaque que eu quero frisar bastante, assim, eu fui para os Estados Unidos com o intuito de não voltar mais. Mas todo o tradicionalismo do que eu represento aqui na cidade, do quanto eu já era reconhecida, isso me fez não fechar a empresa. Então, 1 ano e meio eu fiquei fora, principalmente em processo de visto, de imigração, é um processo longo. Eu fiquei com a minha empresa aberta porque eu dizia, se der errado aqui, eu tenho para onde voltar. Né? E se eu fechasse essa porta, depois se desse errado, como é que eu ia voltar, né? Como é que eu ia abrir uma nova porta? Então, o primeiro grande desafio foi deixar a empresa aberta. Mas quando eu tive que voltar mesmo, eu decidi, eu vou voltar, mas eu quero que as pessoas percebam que eu tô diferente, né? Que eu trouxe um pedacinho de Miami para Natal. E a inspiração que eu trouxe, no caso a gente estava na Prudente, numa sala de 90 metros, ali no Dão Silveira. E nesse momento em que a gente voltou, que a gente pensou em ampliar a empresa, porque não estava dando conta da capacidade física, liberou aquele ponto da Afonso Pena. E quando eu entrei lá dentro, eu disse assim, eu queria trazer um pedaço de Wynwood, Miami, para Natal, né? Assim, para trazer toda essa referência, as pessoas conseguissem enxergar realmente o quanto eu tinha trazido essa bagagem para cá e que sim, a cidade merecia um profissional a essa altura, né? Porque a gente tem um costume de dizer, não, que presta é quem está lá fora, né? Eu acredito que hoje os nossos profissionais têm evoluído, né? Principalmente com a internet, com cursos fora. Mas antigamente a gente dizia, não, que é bom estar em São Paulo, que é bom estar, sei lá, em Fortaleza. Mas em Natal a gente nunca credibilizava. Mas eu acredito que essa transformação no mercado foi muito importante para eu ter esse reconhecimento aqui também. E você sente essa valorização de você ser Thalita Mello e você ser reconhecida aqui e as pessoas entenderem que você é a melhor do Brasil? Ah, total. Inclusive, ano passado eu ganhei um prêmio de segunda melhor micropigmentadora do Brasil, né? Pela revista Negócio Estética, que é uma revista de voto popular e uma revista nacional. Então, esse prêmio também ajudou a fortalecer, né? Mas que hoje, qual é o movimento que eu vejo? Pessoas saindo do mundo inteiro. Então, hoje eu atendi uma mulher que mora na Suíça, né? Então, até postei no Instagram. Então, assim, hoje eu atendo pessoas que vêm de fora para Natal para fazer micropigmentação. E não necessariamente elas moram aqui ou são daqui, né? Moravam aqui ou são daqui. São pessoas que, de repente, programam férias em Natal para fazer procedimentos estéticos e entram em contato comigo para marcar sobrancelha, já pedem indicação de cirurgião plástico, já pedem indicação de um cabeleireiro e vem aqui para, tipo, um ritual de beleza. Isso é muito comum. Você acredita que o custo-benefício também está inserido nessa vontade? Total, mas não só isso, né? Fora, é muito comum a gente ver profissionais não tão bons cobrando preços muito caros, muito altos. E aqui a gente tem o contrário, né? Principalmente quando se converte de dólar ou de euro para real, né? Você vê alta qualidade dos profissionais de beleza. O Brasil é referência no mundo inteiro em relação à estética. E profissionais que, quando você converte dólar em euro, acaba saindo muito mais barato do que fazer lá com um profissional mediano. A gente começou o podcast falando que é uma história de... Você é uma autoridade no que a gente está falando hoje, em empreendedorismo, nesse ramo da beleza. Mas, assim, qual case de superação? Você passou por alguns desafios. Mas, Thalita, quando foi que você disse assim, putz, deu ruim mesmo aqui, como é que eu vou solucionar? Até porque esse material e essa conversa que a gente está tendo aqui é exatamente para inspirar mulheres e pessoas que estão empreendendo, que muitas vezes acham difícil, tem algumas dificuldades e pensa em desistir. E assim, qual foi o teu case de maior superação? Débora e Suzy, eu estava nesse momento aqui. Eu também vejo que muito da tua jornada, muita intuição, você é uma mulher extremamente intuitiva. Sim. E funciona, né? Total. Então essa é a tua energia e é algo muito particular, mas me fala qual foi assim, um momento assim, super delicado que vai servir sim de
de inspiração para outras pessoas que empreendem? Eu digo que eu tenho uma lista desses momentos. Mas digamos assim, que foi crítico, Uma. agudo, e assim, você foi para UTI. É assim, quando eu descobri que o meu visto tinha sido cancelado, o meu visto de trabalho tinha sido cancelado, americano, por conta da falência do SPY, que eu tinha que voltar para Natal. Eu estava num trabalho muito intenso de expansão lá. Eu visualizava atendendo as artistas de Hollywood, eu visualizava em LA, sabe, na Califórnia. Isso estava muito próximo de mim. Eu digo, eu tô no ápice do mundo, onde tudo da moda acontece, onde tudo de estética acontece, Beverly Hills. Eu estava a um passo. Então, assim, aquilo para mim foi extremamente frustrante. E não faz parte da minha índole, por exemplo, eu permanecer num país sem um visto, sem estar legal. Então, a primeira decisão que eu tive que tomar, vamos voltar para Natal, e foi de mudança de Malicuí, né? Eu fui com meu marido, fui com meus filhos. Meus filhos foram alfabetizados em inglês, ao mesmo tempo foram alfabetizados em português lá. E a dor de ter que voltar para Natal com tantos planos, com tantos sonhos, para acontecer lá, foi enorme. Assim, foi uma dor que eu não sei explicar. Mas, ao mesmo tempo, de pensar, né? Nossa, no meio de uma pandemia, eu tenho que estar perto da minha família, né? Eu digo que Dos meus. virou uma frase minha, eu digo assim, aperreio, a gente passa em casa. E eu digo, naquele momento, né, que eu vi muita gente morrendo, muita gente sendo hospitalizada, eu digo, eu preciso ficar perto do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, Preciso de colo dos também, meus né? irmãos. Então, assim, isso foi muito importante para eu ter energia e fôlego para voltar. Mas eu voltei para Natal muito chateada. Eu digo que o brasileiro que tá fora, ele meio que eu falo, eu me arrepio toda. Eu digo que ele cria meio que uma desculpa na mente para não estar no Brasil, que é falar mal de tudo o que tem de ruim no Brasil. E aí lá fora a gente se junta com outros brasileiros para dizer, É uma nossa, rede de proteção. tipo para dizer assim, tá tudo bem aqui, mas que na verdade não é esse mar de rosas que a gente vê, né? Que a São gente mais vê. oportunidades, mas que a gente sente falta do que é o nosso, né? Eu digo que fora tem pontos positivos e negativos, né? Assim como aqui tem pontos positivos e negativos, né? Mas quando a gente tá lá fora, a gente meio que cria uma proteção para a saudade, uma proteção para não estar perto das praias. Por exemplo, eu estava em Miami, né? Tipo, perto do Caribe, onde tem as praias mais famosas do mundo. E lá eu não vi nenhuma praia tão linda quanto as praias de Natal, quanto a Praia do Meio, quanto Ponta Negra, né? Nenhuma praia tão agradável quanto as praias de aqui. Então, meio que a gente cria uma proteção para essa saudade, por não estar aqui, por não poder estar vindo, porque é muito caro você ficar vindo a cada 3, 4 meses, como eu fazia daqui para lá. É muito mais barato em Natal, Estados Unidos, do que Estados Unidos, Natal e voltar, né? E mesmo ganhando em dólar, o que eu tinha construído aqui de legado profissional, eu tinha uma agenda lotada sem fazer muito esforço. E lá, não. Né? Lá eu tinha que batalhar por cada cliente. Eu tive que aprender a falar inglês e espanhol, porque Miami não se funciona só com inglês. A dor ensina, né? Pois é, então eu tive que aprender inglês fluente em 8 meses e aprendi. Hoje eu falo inglês e espanhol também. Mas foi um processo muito difícil, de muita luta, de muita dor. Um processo realmente que foi pesado, sabe? Então eu digo que essa notícia de ter que voltar para Natal, para não parecer que como se eu estivesse dando passos para trás. Foi difícil. Foi difícil, mas que como eu tive todo o conforto da minha família, e quando eu cheguei aqui, eu fui tão abraçada também pelos meus clientes. Eu cheguei aqui com a lista, no meio da pandemia, com a lista de espera de 100 pessoas. Não, somente. Então, assim, quando reabriu a clínica depois do lockdown, eu estava com a gente entupida. Então, assim, eu não senti pandemia, eu, Thalita Mello. Mas a minha equipe, sim. Então, eu tive que dar um suporte para todo mundo. Distribuir, dar energia, valorizar, né? Investir. A gente falou, né, cortando aqui, mas indo, a gente falou aqui muito da Thalita profissional, mas você sabia, Débora, que Thalita tem um desafio diário que eu não sei se eu e você aguentaria o retumbe? Ela tanto dorme como trabalha com o marido o dia inteiro. O marido dela é o braço direito lá da empresa. Ele que é advogado por carreira, né, mas que deixou tudo e hoje em dia é um dos maiores micropigmentadores com relação a cabeça, né? Eu não sei como é que fala, Thalita, mas você vai chama explicar. micropigmentação capilar. Micropigmentação capilar. E também na parte da retirada de tatuagens, retiradas de sobrancelha, Despigmentação. despigmentação.
É fácil, trabalhar com o marido o dia todo? Nossa, eu digo que eu tive que aprender, é como se reaprendesse a andar, sabe? Você tem um relacionamento e principalmente eu que dizia assim, nossa, Vinícius entrou na minha vida, eu já tinha 10 anos de micropigmentação. Né? Eu comecei a trabalhar com tinha 8. Eu comecei a trabalhar com micropigmentação em 2004, a gente se casou em 2010. 6 anos, na verdade, as contas erradas. E a gente casou em 2010 e sobrinhos, os tios dele são grandes empreendedores aqui em Natal. Então ele com veia empreendedora e me vendo assim no fundo de um salão da minha mãe, né? E é muito engraçado quando ele fala assim, quando eu conheci Thalita, que perguntei o que é que você faz? Ela, então, eu faço educação física, né? Sou estudante de educação física e trabalho no salão da minha mãe, fazendo sobrancelha. E aí é engraçado que ele, eita danado, vou ter que ajudar essa bichinha, né? E aí eu já fazia micropigmentação, então assim, ele não tinha ideia Do que era? do que era. Meu Deus, e ele hoje se tá, né? E o que aconteceu, ele viu uma oportunidade de negócio grande e ele dizia, você não tem noção do seu potencial. Nessa época eu já fazia micropigmentação, mas também fazia designer de sobrancelhas, né? Design de sobrancelhas. Que é um serviço que hoje custa R$50. Então, vamos dizer que na época eu cobrava, sei lá, 20, mas a micropigmentação era 500. E aí eu deixava a lista de espera de micropigmentação, porque tinha as minhas clientes, sei lá, que estavam comigo há 8 anos, né? Fazendo todo mês, a cada 15 dias, e eu deixava fixada. Eu dizia, eu não posso. Ele dizia, para você crescer, você vai ter que anunciar para essas clientes que você vai parar de fazer design de sobrancelhas. E eu dizia, Vinícius, eu não posso, as minhas clientes são minhas amigas. E aí tem uma frase dele que a gente sempre repete, toda vez que vai falar sobre isso, ele diz assim, ele disse para mim assim nessa época, experimente parar de atendê-las para ver se elas são suas amigas mesmo, porque você vai crescer e vai colocar alguém para fazer, né? Vamos ver quem é que fica aqui fazendo com a pessoa que você treinou. E realmente foi onde eu enxerguei que cada um tem seu espaço, né? Meus amigos têm um espaço, meus clientes têm um espaço, vou tratar bem todo mundo, mas é um negócio. E aí, a partir dessa estratégia que veio dele, a gente cresceu muito. Aí eu digo a gente porque desde então, né, quando eu decidi sair do salão da minha mãe, que foi outra dor, né, muito grande, porque eu sentia como se estivesse grudada no cordão umbilical. E minha mãe, quando via que eu estava fazendo reforma dentro do salão para tentar caber, ela chegou para mim e disse assim, minha filha, tá na hora de você sair. E Ela foi aquilo... muito sensata, né? E Muito. doou demais, porque ela sabia que Thalita saindo, a clientela dela também poderia sentir algum impacto. Exatamente. Mas eu desmanchei uma hora, eu tinha comprado um imóvel, eu vendi o imóvel para reformar o salão da minha mãe para tentar caber. Né? E assim, mesmo assim, tinha ficado difícil, tinha ficado muito apertado, as cabines muito pequenas. Eu já tinha 4 profissionais que trabalhavam para mim dentro do salão dela. E aí, quando eu estava pensando em um empréstimo para fazer outra reforma, ela disse, não, minha filha, você vai fazer esse empréstimo, mas você vai botar a sua clínica. Tá na hora de você alçar voos. E isso, para mim, foi a maior demonstração de amor que minha mãe poderia me dar. Além do amor, ela deu várias aulas aí para você, né? Assim, uma mulher que eu acredito que se inspira muito Total. nela, né? Então, a vocação veio dessa relação com ela. Você trouxe vários ensinamentos, várias dicas. Quando você tocou aí em empreender e pegar grana dos outros para trazer para dentro do teu negócio. Porque tem muita gente que é muito conservador, Thalita, e tem medo. Então, eu vejo que você sempre está em reconstrução e se arriscando. Tem a tua intenção, né? Algumas coisas não foram planejadas, foi muito de insight que você teve aí. Então, dá uma dica para quem vê que está também ali no espaço pequeno, como é que ela pode crescer? Você buscou consultores? Como é que você se cercou para dar esses passos mais largos? A gente sempre... Eu digo que tudo que eu não sei fazer, o que eu não consigo fazer, eu peço ajuda, né? Então, assim, eu estou sempre buscando referências e pedindo ajuda, né? Ou contratando pessoas para fazer o que eu não sei fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não estou disposta a fazer. Perfeito. E em todos os momentos de grandes mudanças, né? Primeiro, eu e meu marido, a gente conversava, né? Porque Vinícius também tem esse feeling de negócio, né? De empresarial.
Eu digo que eu sou mais emocional e empresa e emoção não combina muito, né? Você tem que ser mais racional para tomar decisões assertivas. Então, eu acho que a gente faz... Eu nem terminei a sua resposta. A gente faz o conjunto perfeito, né? Quando eu trago muita emoção, então eu consigo implantar experiências no negócio. Ele consegue ter insights claros e racionais sobre tudo que eu estou pensando e florindo, né? E assim a gente consegue tomar atitudes com menos emoção e também não com tanta razão, né? De ser uma razão Equilibra. com equilíbrio. E completando a sua pergunta que eu já esqueci. Buscar A dica. capital, buscar fomento. O que é que você fala sobre essa tua experiência de fomentar teu negócio com capital de banco, enfim? Eu digo que enquanto eu não estou oferecendo o melhor serviço que eu posso oferecer, eu tenho que buscar recursos de alguma forma. De que forma eu posso... Estão escutando, né? Vocês estão ouvindo, prestando atenção nessa aula de fomento. De que forma eu posso melhorar o meu negócio, mesmo que eu não tenha o dinheiro em caixa para melhorar. Eu vou descobrir de que forma eu posso conseguir esse dinheiro em caixa, né? Trazer esse dinheiro para o caixa. Mas, em geral, assim, no meu negócio, é usar os melhores materiais. Então, eu estou sempre estudando, pesquisando tudo de inovação no mercado, na indústria, né, farmacêutica, na indústria da estética. O que é que eu posso trazer de melhor equipamento? E, assim, onde tiver, eu trago. Né? Então, melhores equipamentos, melhores técnicas, melhores experiências, que eu digo que hoje o mundo é movido a experiências, né? Um serviço de qualidade, por si só, ele não é mais um diferencial no mercado. Você tem que oferecer um excelente atendimento desde o primeiro contato no WhatsApp ou quando aquele cliente chegou na recepção pelos funcionários, né? Ele tem que ser muito bem atendido, ele tem que ser recebido com algum mimo, ele tem que subir, ter uma excelente experiência no atendimento, ele tem que descer e continuar tendo toda essa experiência incrível, mas experiência sensorial também, né? De olfato, de cheiro, de sabores, né? De audição, né? De estimular o marketing sensorial dentro São momentos únicos, né? desse cliente, né? Fazer uma sinestesia, né? Que traz um boom na expectativa. E enquanto não tem tudo isso alinhado, não pare. É a dica que eu dou, assim, não pare. E independente do quanto vai custar, o retorno vem. Porque a partir do momento que você entrega experiência, entrega qualidade, você pode aumentar o preço, você pode se posicionar como um high ticket, né? E falando em high ticket, quanto é que você cobra hoje para uma experiência com Thalita Mello? E o que é essa experiência, né? É. Porque não é só você pegar e desenhar uma sobrancelha e fazer mais. Isso. Hoje, inclusive, eu estou num momento, né, de outra transição grande, profissional. Tem mais ou menos um ano que eu comecei a estudar comunicação não verbal, leitura da face, né, tudo que os nossos sentimentos modificam no nosso rosto, o que comunica, né, o que você de boca fechada, sem falar nada, o que você está transmitindo para pessoas que você não conhece. Eu digo, as pessoas acham que você tem cara de quê, né? Então, dependendo do que você vai fazer profissionalmente ou de como você quer ser vista no mercado, você tem que estrategicamente Sim. saber que cara você representa, né? E se você não representar ainda a cara que você precisa, como é que você vai fazer para ter essa imagem? E aí eu consigo hoje, com toda a estratégia de comunicação não verbal e de leitura da face, que é diferente de consultoria de imagem. Sim. Tá, o trabalho que eu faço é complementar a consultoria de imagem. Agregar ao seu negócio. Mas aí me Sim. fala quanto é. A sobrancelha hoje comigo, junto com essa leitura facial, custa R$ 1.390. Entendi. É um preço fixo, né? Não tem distinção no caso de técnicas diferentes. Mas em todo o atendimento eu entrego essa experiência da leitura facial. Entendi. Então, digo, explicando, né, o que tem muito se fala hoje, principalmente em podcasts, em marketing, da sobrancelha de R$ 8.000, de Natália Beauty. Isso. Não, eu não acho que a gente deve chegar nesse patamar, né? Ela percorreu um longo caminho para chegar, né, nessa posição e acredito que o mercado nacional, até mundial, que ela ocupa, ela merece, mas eu não pretendo deixar de atender, nem diminuir a quantidade de clientes. E não colocar limite, né? Exatamente. Assim, não pretendo, é um limite, eu acho que você é exponencial, sim, Uhum. e de repente você pode cobrar até 10, né? sabe, né? Então, você tem perfil, você tem competência, você se qualifica, você tá para entregar qualquer experiência,
né? E o seu cliente pode não estar aqui, pode estar fora e ele pode investir 10 numa experiência, numa consultoria com você, Eu vou né? dizer uma coisa que é um problema que eu faço, e Thalita acompanha isso há muitos anos. Eu sou fruto de uma experiência errada. A minha sobrancelha é fruto de uma experiência errada. Né? A primeira vez que eu fiz com uma pessoa que não, acho que não sabia o que estava fazendo, pelo menos não no momento. E eu pago um preço alto por isso. Você tem noção do que é algo mal feito? Que é algo que deveria ser permanente para desfazer? Então, eu não acredito que seja, é caro ou deixa de ser. Experimenta o mal feito, aí você vai entender o valor das coisas. Exatamente. A gente está se encaminhando ao final, né? A gente fica feliz em estar com você aqui, conversando conosco, Thalita, porque a ideia é exatamente fazer com que várias mulheres, né, a diversidade nossa, né, com histórias diferentes, você que veio lá do Seridó, o seridoense, ele traz mesmo na bagagem essa veia artística, né? Vocês são incríveis, e vocês têm um olhar muito ao belo, o que é bom, vocês têm um olhar no que está acontecendo, então essa entrega já é eu acho que é cultural, né? Vocês já tomam essa água e vocês começam a distribuir isso. Obrigada, porque você compartilhou. Quem vai olhar o nosso Elas em Movimento, tem aqui um resuminho de dicas de superação, de desapego ao ego, né? Porque assim, absorver o luto, né? Viver o luto que você viveu na sua trajetória, você sonhava e você ressignificou tudo, reposicionou, você tem um valor incrível que você criou a sua marca. Saiba do meu respeito e minha admiração por você. Você está sempre trazendo elementos, comunicando, está aí trazendo agora uma questão super agregadora, porque a gente comunica mesmo e assim, a comunicação, essa mulher que né, me dá muita aula, todo dia eu aprendo como me comunicar de forma eficaz, melhor, né, minha senhora? E eu aprendo a ganhar dinheiro com você. E a gente faz business e a vida é uma troca, né? Isso você disse bem, quando eu não sei, eu vou atrás, a gente tem que ter muita humildade, né, para entender aonde a gente pode, aonde não podemos chegar. Mas diga aí, Thalita, hoje você está com mentoria, dê seu recado, suas considerações finais e a gente já deixa aqui a porta aberta e o próximo Elas em Movimento. Thalita junto conosco. Hoje eu estou focada muito em treinamento de equipe, em aperfeiçoamento da minha equipe, mas eu pretendo em muito breve trazer tudo o que eu faço hoje com essa experiência de leitura facial, com toda a estratégia empresarial para o online, né? Eu digo que a partir do momento que todo o meu negócio físico estiver girando sem mim, eu consigo aos pouquinhos ter mais tempo para me dedicar ao meu negócio online, que é o que eu gosto muito. Então, no momento, eu ainda não tenho nenhum produto à venda, mas você tá em muito breve, já é uma coisa que está sendo trabalhada. Já está sendo trabalhada e a gente só está esperando realmente a data de lançamento para que a gente consiga trazer essa nova visão da micropigmentação para ampliar, né? O Magic Effect, que agora virou, né, uma marca registrada minha, ele pode ser feito por outros profissionais e não só por mim e por minha equipe. Fantástico, parabéns. Exatamente, é um prazer, viu, Thalita? Obrigada. E ver um pouquinho mais da sua trajetória. 1 mês, 2 meses que eu fico sem falar com a Thalita. Quando a gente volta a se falar, tem sempre muita novidade. Muita. Muita. E a mulher, é isso mesmo que vocês estão vendo. Essa é a Thalita Mello. É um prazer da gente aqui do Rio Grande do Norte ter alguém que é reconhecida nacionalmente e mundialmente também, né? E é referência no que ela faz. Obrigada, Thalita. Obrigada a vocês. Contem sempre comigo e aos espectadores também, né, que vão assistir. Podem me encontrar no Instagram, Thalita com TH, Melo Oficial. E aí estarei lá também, tô dando dica de empreendedorismo, né? É o que muitas pessoas pediam. Criei um canal de transmissão e estou dando lá ensaio de empreendedorismo diariamente. E estou compartilhando todos os meus resultados da minha equipe nos stories, no feed. E estamos lá e qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigada. Simbora, né? Obrigada Até o próximo episódio com mais Elas em Movimento, né, Débora? E traremos uma mulher também super incrível, tão incrível quanto Thalita Mello, em breve. Em breve, tão incrível quanto você também que está aí.